Bom, chegamos hoje à última reflexão dessa série, e acredito que foi abençoador para você, assim como foi para mim, porque o Senhor nos discipulou aqui no decorrer desse mês, né? Nós nos reunimos para isso, para aprendermos mais do Senhor. E hoje eu quero iniciar essa reflexão com essa frase que eu li essa semana. E talvez você também se deparou com essas frases esta semana por diversas vezes, né? Liberdade vem sendo tratada há 2 semanas em nosso país. E essa frase me chamou a atenção. Precisamos vigiar para que nossa liberdade não seja arrancada de nós. E lendo essa semana uma história, eu vi que em 23 de março de 1775, era um tempo de grande patriotismo nos Estados Unidos da América. E um advogado de 39 anos se recusou ser calado, se recusou ser silenciado, e se dirigiu à Convenção da Virgínia, lutando pela liberdade dos Estados Unidos, pela independência dos Estados Unidos, parecendo mais do que um profeta, do que um advogado. E no seu discurso ele disse: se desejamos ser livres, nós devemos lutar, devemos ficar firmes. A guerra já começou, nossos irmãos já estão em campo. Não sei que rumos outros tomarão, mas quanto a mim, dê-me a liberdade ou dê-me a morte. Patrick Henry, a partir desse discurso, se tornou um grande herói naquela nação. Cerca de 90 anos depois, outra discussão se levanta ali sobre escravidão versus liberdade. O governo já tinha um conceito que os negros deveriam ser livres. Então se levanta outro, bem conhecido, de Charles Sumner, aonde ele disse: onde está a escravidão não há liberdade, e onde há liberdade é impossível haver também escravidão. E imagino então que você deve ter pensado: agora que acabou a eleição, que não tem mais o que fazer, o pastor vai falar de política, de liberdade. Teve todo esse tempo o pastor falar de política, não falou nada, e agora que não tem mais, ele vai falar: não, eu não vou falar de liberdade, de política, eu vou falar de graça, eu vou falar de evangelho. Porque de fato nós precisamos vigiar. Imagino então que automaticamente a sua mente foi levada para esse contexto que nós vivemos hoje. Esse contexto que nós estamos vivendo há 2 semanas, né, de censura prévia. Esse contexto que nós estamos vivendo, aonde tentaram calar a coisa que mais há de importante na democracia, a liberdade de imprensa. Talvez você contextualizou tudo com isso, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar na liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E o texto que eu tenho para nós meditarmos hoje está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Diogo, diminui esses 2 de baixo, por favor, só um pouquinho. Amém? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão.
eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo, então, vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão, com certeza, ela não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nesta noite. Precisamos ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ministre a Sua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. É lindo isso quando nós falamos de liberdade, conforme nós lemos aqui: dê-me a liberdade ou dê-me a morte. É maravilhoso isso. Mas por que, quanto ao nosso cristianismo, muitas vezes nós não estamos dispostos a lutar pela liberdade que a graça nos dá? Como assim? Porque muitas vezes as pessoas se sujeitam a coisas que a palavra de Deus não diz. Basta um legalista aparecer, ditar um monte de regras que a palavra não fala, e as pessoas se submetem a isso. Basta um guru espiritual ou um mediador espiritual falar o que as pessoas devem e não fazer, e as pessoas entregam o controle que era para estar na mão de Deus da salvação e dão a essas pessoas ou dão a si mesmo. A epístola aos Gálatas trata justamente disso. Ela é conhecida como a carta magna da liberdade cristã, da liberdade que a graça nos dá. Os falsos mestres, os assassinos da graça, estavam acusando Paulo de pregar um evangelho muito permissivo, de pregar um evangelho que iria desembocar então em uma anarquia religiosa. A resposta de Paulo é que não há uma vida desregrada por aquele que de fato conheceu a graça de Deus. O que Paulo diz é que aquele que conheceu a graça de Deus passa agora a viver sujeitado pelo Espírito Santo, entendendo que aquele que começou há de completar a boa obra. Paulo então passa a mostrar a eles que o perigo nunca esteve e nunca estará no Evangelho, que o perigo está sempre num outro evangelho, num falso evangelho, no evangelho legalista. Aí está um grande perigo, e é isso que Paulo está defendendo. Paulo está escrevendo para cristãos que conheciam bem essa verdade. Paulo está escrevendo para cristãos que experimentaram dessa graça, ouviram esse evangelho e foram transformados por esse evangelho, mas que se deixaram então cair ao encanto dos assassinos da graça. Então nós vamos pensar um pouco sobre esses dois pontos principais que Paulo trata. O primeiro é a liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Parece até que aquele advogado de 39 anos leu esse
esse versículo, permanecei firmes, ele diz. Permanecei, pois, firmes, porque Cristo nos deu uma liberdade, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo está dizendo que uma vez que nós fomos libertos, nós precisamos agora nos manter firmes para essa liberdade, para não nos tornarmos agora escravos de novo, e não só escravo do pecado em si. Paulo está tratando do legalismo aqui, diminuindo então a graça de Deus, fazendo disso agora um pecado, sim. Paulo está aqui combatendo o pecado da rejeição, ou melhor dizendo, o pecado da diminuição da graça, porque eles criam no sacrifício de Jesus, eles criam no sacrifício de Cristo como salvífico, sim, mas só isso não bastava, só isso não era o suficiente. Eles teriam então que cumprir uma série de regrinhas. Tinham que continuar fazendo a festa do tabernáculo, tinha que continuar, isso você come, isso você não pode comer, né? Circuncidar e tantas outras coisas. E é isso que Paulo está combatendo. Não, o sacrifício de Cristo é completo e suficiente para a salvação. Paulo diz que agora nós podemos ter uma vida de liberdade, não de libertinagem, como nós dissemos, Romanos capítulo 5, como nós já refletimos aqui durante esse mês. Pecaremos nós por causa da graça? Não, de modo nenhum. Mas nós somos livres hoje, livres da escravidão do pecado, e somente o sacrifício de Cristo pode nos salvar. Qual é essa liberdade? Nós somos libertos da escravidão, do pecado, do fardo do pecado, libertos da culpa, libertos da ira de Deus, libertos da tirania, da opinião dos outros, liberto das obrigações, como ato salvífico, mas sim como frutos da salvação. Libertos das expectativas dos outros. Pois o que importava agora, Paulo estava dizendo, era agradar a Deus. Era agradar somente a Deus. E aqui Paulo está falando de uma religião verdadeira, uma religião cristocêntrica, onde tudo se volta para Cristo, onde tudo desemboca em Cristo, aonde tudo está no sacrifício perfeito, completo e suficiente de Cristo, para a cruz de Cristo, onde o Cordeiro foi oferecido, e nada além, nada menos, nada mais do que isso pode salvar o ser humano, somente Cristo Jesus. E a única coisa então que resta ao ser humano é se sujeitar, aceitar essa graça, aceitar esse sacrifício, aceitar o Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É isso que Paulo está falando, que se há uma liberdade, essa liberdade está na religião verdadeira, no evangelho verdadeiro, e esse evangelho é que somente Cristo pode salvar o homem. Mas Paulo passa a falar de uma outra religião, uma religião perigosa, e nós vamos ver o porquê, o perigo dela. Paulo diz, olha, não vos submetais de novo, vocês já faziam isso, as suas religiões anteriores, vocês tinham uma série de coisas para agradar os seus deuses. Não volte atrás, não façam isso de novo. A jugo de escravidão, eu, Paulo, vos digo, olha, se vocês deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Tudo que Cristo fez foi em vão por vocês, então. De novo eu testifico, se o homem então quer cumprir a lei, quer cumprir um ponto da lei, então vamos fazer o seguinte, cumpra todos os pontos da lei, cumpra tudo. Mas se vocês
agirem dessa forma legalista, olha, de Cristo vós desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vamos definir aqui o que é legalismo. É uma atitude, uma mentalidade baseada no orgulho. Todo legalismo, nós vamos ver, gira em torno do orgulho. É uma busca obsessiva, um padrão artificial, com o único propósito de exaltar a si mesmo. O legalista faz isso. Ele volta para ele por aquilo que ele faz, por aquilo que ele cumpriu. A salvação está centrada não na cruz do Calvário, mas é por a série de regras, as cardenetas de regras que ele tem, ele vai marcando o tique. Eu cumpro isso, cumpro aquilo, cumpro isso, cumpro aquilo. E na hora que chegar no céu, ele vai entrar cantando o grande eu sou. O grande eu sou. É por isso que é uma religião perigosa. Se pedissem para mim, para eu citar, qual é a maior heresia hoje, em nossos tempos, eu diria sem medo que uma delas, a principal, é o legalismo. Porque essa não vem escancaradamente. Essa vem num padrão bonito. Essa se apresenta como melhor que os outros. Ela se apresenta denominacional, na minha denominação. Demoniação, olha só. Dependendo da heresia, é mais ou menos isso daí, né? Mas se apresentam como melhores, a minha denominação é melhor. Porque a gente aqui, nós somos melhores que os outros. Eu diria sem medo que o maior perigo das igrejas hoje é o legalismo. Porque ela é sutil, ela é tentadora, ela mexe com o nosso ego, ela mexe com o nosso orgulho. Quem não gosta disso? Ela coloca a pessoa no pedestal, ela coloca a pessoa em foco. Ela coloca a pessoa como maioral, alimenta o ego da pessoa, mostra para os outros como nós somos bons, desperta o interesse dos outros, agrada a opinião dos outros. E a minha natureza e a sua natureza caída quer tudo isso aqui. Quer tudo isso. Tudo no legalismo gira diante de uma coisa só. Orgulho. Charles Swindoll disse que o orgulho é o que está no coração do legalismo. E tudo isso tem muito a ver com o humanismo. Você é o cara, você consegue. E sabe qual que foi o grande problema? A queda do homem houve o humanismo. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Aliás, Satanás, vamos dizer que ele só se tornou Satanás por causa do orgulho. E o legalismo faz isso. Mexe com o nosso orgulho. Mas será que isso acontece então na igreja? Será que isso é possível acontecer com nós aqui? Será que nós podemos nos tornar legalistas? E é isso que Paulo responde. Paulo diz: olha, vós corrieis bem. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Olha, vocês estavam indo bem. Vocês estavam indo tão bem. E eu não sei o que aconteceu. Quem que impediu vocês de
continuar como vocês estavam? O fato é que a comunidade de fé é a maior possibilidade de experimentarmos a vida livre de fato. Mas ao mesmo tempo também é o lugar onde as pessoas correm o maior risco de perder a liberdade. O maior risco de perder a liberdade. Porque na comunidade de fé, ou você prega o evangelho da graça, aquele evangelho que nós dissemos que Martin Lloyd Jones disse, é arriscado pregar a graça, mas é preciso. Ou as pessoas então estão ouvindo e passam a ouvir um evangelho legalista, alimentando o ego, o orgulho e falando, você é o dono do seu destino. Depende o que você fizer, você decide para onde você vai. Então a comunidade de fé, que deve ser o lugar das pessoas experimentarem o que é uma vida livre, há um grande risco dessas pessoas então passarem a perder o que há de um dos maiores prazeres do evangelho, a vida livre diante da graça de Deus. Aconteceu isso no século I e certamente continua acontecendo agora. Em muitas comunidades continua acontecendo. E perceba o teor de surpresa na fala de Paulo. Vós corrieis bem, mas quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Com certeza não foi aquele que vos chamou. Com certeza não foi ele. Deve ter sido falsos mestres, pessoas até que falam da Bíblia. Deve ter sido algum tipo de teólogo. Deve ter sido algum tipo de pregador. Deve ter sido alguém que exercita isso. Mas eu digo uma coisa para vocês, com certeza Cristo não foi. Cristo não foi. Aqueles homens haviam conhecido o verdadeiro evangelho. O evangelho da graça, da soberania de Deus na salvação do homem, do sacrifício completo e perfeito. E agora Paulo está assustado com o fato dessas pessoas conhecerem essa verdade, assustado com o fato dessas pessoas experimentarem essa verdade, saberem que essa é a verdade de Deus para o homem, e voltarem a regredir, ao invés de progredir. Eram adultos voltando ao berço. Paulo chega a dizer, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo, Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem vos fascinou? Alguém falou alguma coisa para vocês, mas não é o que o Evangelho diz. Não é graça. E eu gosto muito de J.B. Phillips parafraseando esse versículo. Ele diz, caro tolos da Galácia, que viram claramente Jesus Cristo crucificado. Quem lhes enfeitiçou? Quem lhes enfeitiçou? Meus irmãos, tem muita gente sendo enfeitiçado por outro evangelho, que não é o evangelho. Tem muita gente sendo enfeitiçado por um evangelho cheio de regras e não de frutos. Tem muita gente sendo enfeitiçado por um evangelho, faça isso, faça aquilo, e aí sim você é merecedor. Tem muita gente sendo enfeitiçado por pessoas que massageiam o ego
alimentam o orgulho da pessoa. É por isso que isso é tentador a nós, porque nós gostamos disso, a nossa natureza caída gosta disso. Tem muita gente sendo enfeitiçado pelo misticismo. Um objeto ungido, alguma coisa consagrada, a reunião da vitória. Isso não é evangelho, isso é misticismo. Tem muita gente sendo enfeitiçado, porque se o ungido orar, e se eu participar certinho aqui, eu vou mover a mão de Deus, e aí Ele vai fazer o que eu quero. Isso não é o evangelho. Sabe o que Paulo disse a isso? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Uma pitadinha de fermento leveda toda a massa. Qual é o contexto que Paulo está falando desse versículo? Do que Paulo está falando no contexto? Paulo está combatendo os falsos mestres, falando sobre legalismo. E um pouquinho disso que a gente gosta de ouvir, um pouquinho, uma coisinha só, uma participaçãozinha só, uma vezinha só, um pouquinho disso estraga toda a massa. Precisamos de cautela. Isso serve para nós, igreja, e também como instituição. Precisamos de cautela, não permitindo nenhum tipo de imitação do evangelho. Nenhum tipo de imitação. Porque um pouquinho só. Uma vírgula que a Bíblia não diz, não deve ser tratado como algo inofensivo. Não deve ser tratado como algo inofensivo. Não podemos fazer vistas grossas a esses tipos de fermento. Que muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, de forma sutil, entra na igreja e a destrói. A destrói. E aí dá um trabalho para consertar novamente. E às vezes eu me pego com surpresa, eu falo, será que algumas pessoas estavam no culto que nós falamos disso? Não existe outro evangelho. E os irmãos sabem que a gente aqui não prega denominação. Mas não pregar denominação também não é sinal que em alguns lugares está ensinando outro evangelho. Outro. Que não é. Não podemos fazer vistas grossas para esses tipos de fermento. Esse mês nós tratamos somente sobre a graça. E nós não temos noção qual foi o preço que pagaram para que hoje nós possamos declarar: eu sou salvo somente pela graça. Quantos pré-reformadores foram queimados, decapitados? Mulheres. Quantos reformadores? Amanhã se comemora, se não me falha a memória, 505 anos, é isso? Alguém sabe? Da Reforma Protestante.
E era isso que Martinho Lutero tanto demorou para conhecer. Esse sentimento de culpa era constante nele. Esse sentimento de fazer algo então para compensar essa culpa era constante nele. Mas a partir de um momento, ele entendeu que o justo vive pela fé. Somente a graça pode nos salvar. Hoje nós vivemos tempo que você entra na internet, você liga a TV ou recebe mensagem, e as pessoas não conseguem filtrar se é de fato aquilo que a Bíblia diz. Eu pego a onda e vou. É por isso que o nosso compromisso não pode ficar apenas ao domingo à noite para comermos dessa palavra. Nós temos que nos alimentar diariamente. Meu povo peca porque não conhece. Hoje, o discipulado de Jesus a nós nessa noite é para nós revermos. Se nós continuamos correndo bem, igual disse o apóstolo Paulo, vós corrieis bem. Vós corrieis bem. O discipulado de Jesus para nós hoje é para nós analisarmos como está a nossa trajetória. Será que um pouquinho só de fermento tem contaminado toda a massa? Há um só meio de combatermos isso: anunciando o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. E isso cabe a nós. Cabe a nós. Para refletirmos e praticarmos. Você foi chamado para a liberdade. Você não é mais escravo da culpa, das opiniões e das expectativas dos outros. Você é livre. Livre. Livre em Cristo Jesus. Como nós falamos, você é livre para tomar as suas decisões e também receber as consequências dela. Mas você é livre agora para viver uma vida sem pecar e ter as consequências então dessa vida em Cristo Jesus. Você é livre. Nós não precisamos mais nos preocupar em agradar as expectativas que os outros criaram de nós. Cristo morreu por nós. E somente Ele pode nos salvar. Que tipo de evangelho você tem dado ouvidos? Qual tem agradado seus ouvidos? O que você tem buscado? Porque talvez no domingo nós nos reunimos aqui, falamos o mês inteiro de graça, mas durante a semana eu sou diariamente com um pouquinho de fermento. Que tipo de evangelho você tem ouvido? Quem é o seu guru espiritual? Terceiro, há um só evangelho. E esse evangelho é o evangelho da graça. Se renda a esse. Esse evangelho é o que nós, totalmente perdidos. Este evangelho é o evangelho que nós, totalmente desobedientes, merecedores da ira de Deus, pessoas que faziam totalmente aquilo que desagradava a Deus, porém amados por Deus. Amados por Deus.
pessoas fracas, pó, que ninguém poderia fazer nada para se salvar. Ninguém. Salmo 49 disse: como posso remir ao meu irmão se eu não sou capaz de remir a mim mesmo? Mas amados por Deus, e amados de tal maneira que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por nós. Esse é o Evangelho. É o Evangelho que Cristo, então, obedecendo ao Pai, veio até essa terra, sem merecer nada disso. Cristo sofreu por nós. Sendo igual a Deus, não tomou por usurpação. Sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. E Ele veio e morreu por mim e por você. Para quê? Para nos perdoar de nossos pecados, nos religarmos novamente com Deus. E esse Cristo que foi chicoteado, crucificado, coroado com uma coroa de espinhos, feito de piadas, esse Cristo foi levado a um túmulo emprestado. Sendo dono de tudo, ele foi sepultado em um túmulo emprestado. Esse Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E o sacrifício dele é completo, perfeito e suficiente. Ele morreu por nós. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Deus te chamou. Deus te chamou. Viva para a glória dele. Em nome de Jesus. Isso é o Evangelho da graça. Nos conscientiza que nós não podemos fazer nada, porque ela se moveu para nós. Eu quero orar com você nessa noite. E encerrarmos essa série de reflexão. Peço a Deus que você foi instruído, discipulado por Deus aqui. Para que você entenda quando pessoas, assassinos da graça, venham falar para você, você tenha consciência que nada, absolutamente nada, você pode fazer para ser salvo. Mas aquele que podia, pode, já fez. Cristo Jesus. E quando alguém te perguntar, você tem garantia da sua salvação? Você diz: eu tenho não por aquilo que eu faço, mas eu tenho por aquilo que Cristo fez por mim. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá. Te damos graça por esse mês de outubro, Senhor, aonde fomos ministrados, Senhor, pela Tua palavra no decorrer das semanas.